Hello, class! Eu sou a professora Aline e hoje nós iremos estudar linking words. Mas o que é isso? A linking word é uma palavra que liga termos ou ideias em uma frase. Na língua portuguesa, a gente conhece mais como conjunção ou conectivo, ok? Elas podem expressar várias ideias diferentes, como adição, razão, consequência, contraste, substituição e tempo. Vamos ver agora alguns exemplos de linking words. Qual é a ideia que elas trazem e alguns exemplos, ok? A primeira é a linking word and. Tem como tradução e dá ideia de adição, assim como no português, né? Exemplo: My presentation is about sports and eating habits in Brazil. Minha apresentação é sobre esportes e hábitos alimentares no Brasil. Esse termo and, né, a linking word and, está adicionando aí esportes a hábitos alimentares, não é verdade? Então, ela serviu para ligar estas duas informações aqui. Also também dá ideia de adição, mas a tradução é também e além disso, tá bom? Pode ser qualquer uma dessas duas traduções, a depender do que fica melhor na frase. Study the topic of your presentation. Also take some notes. Estude o tópico de sua apresentação. Além disso, tome algumas notas. Então, além disso, né, also, foi utilizado para unir as duas ideias, trazendo a adição entre elas duas. No caso, para fazer as duas coisas, né, estudar o tópico da apresentação e tomar algumas notas. Ao invés de usar o conectivo, né, a linking word e, eu quis utilizar aqui also, que pode ter como tradução além disso, mas traz a mesma ideia de adição. Because tem como tradução porque, é o porquê junto e sem acento, porque é um porquê utilizado para respostas, apenas para respostas, ok? Ela vai trazer, essa palavra vai trazer a ideia de razão, explicação, certo? She's sitting down because she's tired. Então, veja aqui, ela está sentada porque ela está cansada. O termo aqui, porque, mostrou a explicação, né? O motivo pelo qual ela está sentada. Porque ela está cansada. Então, ela traz essa ideia, né? A linking word because traz a ideia de explicação, razão, e liga essas duas partes da frase. So tem como tradução de modo que e expressa uma consequência, ou seja, algo que acontece porque uma outra coisa aconteceu, ok? Uma consequência. She's tired, so she's sitting down. Ela está cansada, de modo que ela está sentada. É a mesma frase, só que agora eu escrevi com consequência, certo? Utilizando a linking word so, que expressa consequência. Qual é a consequência dela estar cansada? Ela está sentada, né? Então, ela se cansou e por causa dessa ação, né, de ficar cansada, ela fez uma outra ação, que foi se sentar, uma consequência, né? E o termo so vai unir essas duas partes da frase, trazendo a ideia de consequência. But tem como tradução mas e dá a ideia de contraste. Contraste é o mesmo que contradição, oposição, certo? Be informal, but don't lean on the wall. Ele diz aqui, seja informal, mas não encoste na parede, certo? Então, but trouxe a ideia de contraste entre duas informações, ser informal e não encostar na parede, certo? However,
tem como tradução todavia e também da ideia de contraste. Tem o mesmo significado de but. Inclusive, eu trouxe com a mesma frase. Be informal, however, don't lean on the wall. Seja informal, todavia, não encoste na parede. Também serviu para ligar essas duas informações, trazendo uma ideia contrária. Está dizendo para ser informal, mas, todavia, não é para fazer determinada ação, que é encostar na parede. Instead of tem como tradução ao invés de e traz a ideia de substituição. Refer to an outline instead of reading everything. Consulte um esboço ao invés de ler tudo. Então, esse termo aqui, instead of, que é ao invés de, ele traz a ideia de substituição. Substituir o quê? A leitura de tudo por a consulta a um esboço, certo? Ele dá essa dica, digamos assim. Imagine você numa apresentação de seminário na sua escola e ao invés de você ler tudo que tem lá na folha, você faz só um rascunho, um esboço para você apresentar, ok? Então, instead of traz essa ideia de substituição. Then tem como tradução, nesse caso, em seguida, e vai expressar uma ideia de tempo, certo? De tempo sequencial, digamos assim. Exemplo, the lecturer started talking about her experience, and then she introduced the topic of the presentation. A palestrante começou a falar sobre sua experiência. E em seguida, veja que then tem como tradução aqui em seguida, expressou um sequencial de tempo, ela introduziu o tópico da apresentação. É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. See you next class.